dinastias do Alto Império de Júlio Claudiana, família tradicional ligada ao patriciado romano. Tibério, por exemplo. Tibério, um dos lacaios de Tibério, foi seu sobrinho neto, que iria suceder-lhe ao trono, chamado Calígula. Bom administrador, multiplicou os recursos deixados por Augusto, preservando a paz romana. Foi acusado de ter provocado o grande incêndio de Roma. Quem? Nero, que destruiu 2/3 da cidade, na esperança de reconstruí-la com esplendor. Nero iniciou a primeira e intensa perseguição aos cristãos. Então a gente já está falando da era cristã, tá bom, pessoal? Nero é muito lembrado. Ele tinha atitudes excêntricas, nomear o seu cavalo de corrida como Incitatus, esse já Calígula, tá? Mandou esculpir sua cabeça em todas as estátuas de deuses de Roma, intitulando a si mesmo como um deus. Então o cara pirava na maionese, viajava na maionese e pirava na batatinha. Agora a gente vai falar sobre o cristianismo e o Império Romano, tá bom, pessoal? Entre as características do cristianismo, a gente pode citar o monoteísmo, a crença em um Deus único, o caráter universal, segundo o qual todos os homens são iguais perante Deus, a pregação do amor ao próximo, a crença na ressurreição e no juízo final. Roma se estruturava no militarismo, escravismo e o caráter augusto dos imperadores. Vê que há conflito aí entre essas duas formas. A igreja cristã, católica, apostólica romana, ela vai se colocando na sociedade romana, mas o militarismo, o escravismo, que de igual não se tem nada, onde há escravidão, há seres humanos superiores e outros inferiores, que nem é considerado ser humano, em alguns aspectos, quando se torna escravo. E o caráter augusto dos imperadores. Lembra que eu falei lá atrás que o caráter augusto é o caráter divino dos imperadores, que chega ao máximo com Calígula. Bom? Agora a gente vai falar de algumas dinastias rapidamente. Dinastia dos Flávios. Chegaram ao poder por intervenção militar, eram ligados ao comércio. E a dinastia dos Antoninos, período do apogeu do império, relativa estabilidade e prosperidade. E a dinastias dos Severos, início do processo de decadência, crises internas, crises externas, exemplo, o sétimo Severo, Carácala e por aí vai, tá bom? Vou falar um pouquinho do Coliseu, pessoal. O Coliseu, as instalações do Coliseu eram colossais, era um anfiteatro, podia acomodar até cerca de 50 mil espectadores ou mais. Vê bem, existem a maioria dos estádios de futebol modernos do século XXI não tem assento para tantas pessoas. Nele também se assistia às naumárquias, apresentações nas quais se enchia a arena de água e simulava-se combates navais. Olha a grandiosidade do que era Roma nesse período. E finalmente a gente vai falar sobre a crise do século III, que é a derrocada desse grande império romano. Lembrando que foi um dos maiores impérios da antiguidade. Tá bom, pessoal? As invasões bárbaras, as causas são as invasões bárbaras, a ascensão do cristianismo, que vai abalar aquela forma de ser do romano, a crise do escravismo e a anarquia militar. Vamos falar aqui sobre a crise do anarquismo, pessoal, do escravismo, a crise do escravismo. Quando é proposto a paz romana é: vamos ficar só nesse território, chega de fazer guerra. O que vai acontecer? Lentamente, uma profunda transformação na sociedade. A quantidade de escravos vai diminuir muito. Então você não vai ter escravo para exercer todas as funções que eles faziam.
Nisso, a sociedade romana não vai conseguir se adaptar, tá bom? Então, a crise do século III no Império Romano teve sua origem na cessação das guerras de conquista, o que provocou a retração do escravismo, a diminuição e, consequentemente, a queda da produção agrícola, o êxodo urbano. Se você não consegue plantar para se alimentar ou para vender e ter sua subsistência, você larga e acontece o êxodo urbano, você vai para a cidade, você vai para grandes cidades como a capital Roma. Então, o êxodo urbano e a formação de unidades rurais autossuficientes, que a gente chama hoje de vilas, tá bom? Tentando contornar a falta de mão de obra escrava, os romanos intensificaram uma forma de trabalho compulsório, denominada colonato, que fixava o camponês à terra, mas lhe reservava parte da produção. A parte da produção ia para o colonato, e outra parte ia para o Estado, governo. Isso é o começo do feudalismo. Vê bem o que eles vão disseminar aí. Se a gente vai nas aulas de Idade Média, a gente vai tratar uma aula só sobre feudalismo. Aí está a gênese do feudalismo. O colonato romano daria mais tarde a origem da servidão feudal. Isso é muito legal, pessoal. A história ela está sempre amarrada uma à outra, né? Encadeado. Nada acontece por acaso. Então inaugura-se o período do Baixo Império. O que é isso? É o processo de esgotamento econômico. Então vamos falar dos líderes desse período. Diocleciano faz a divisão do império com a criação da tetrarquia e a lei do máximo. Constantino, no Édito de Milão em 313 depois de Cristo, concedeu liberdade de culto aos cristãos e a lei do colonato. Então é a partir de Constantino, daí o nome Constantinopla, de uma cidade em homenagem a ele, que era a capital do Império Romano do Oriente, cristão do Oriente. É ele que vai dar, isso é importante, porque é ele que vai dar a liberdade de culto para os cristãos. Tá? E reza a lenda que ele se torna cristão no seu leito de morte. Teodósio oficializou o cristianismo com o Édito de Tessalônica em 391 d.C. e dividiu o Império Romano em dois, Ocidente e Oriente. E aí vai receber o nome de Constantino, Constantinopla. Tá bom? Pessoal, o Império Romano, então, termina uma história de uma civilização romana. Como a gente falou sobre Grécia e povos antigos, então, vocês perceberam que Roma a gente pode chamar de império, de república ou de monarquia, porque tinha o governo centralizado. Todas as suas conquistas deviam obediência a um líder. Coisa que na Grécia, por exemplo, e na Babilônia, etc., não. Os povos da Mesopotâmia não. Lá a gente chama de civilização grega, porque não existia um governo centralizado que comandava todas as cidades que lá recebiam o nome de polis. Aqui não. Todos deviam obediência ao rei no começo, depois ao líder da república e finalmente ao imperador. Tá bom? Porque é normal em vestibular e Enem fazer a comparação Grécia e Roma. Então dá uma lida, dá uma estudada, dá uma pesquisada e passa várias vezes esses vídeos de Grécia e Roma para vocês pontuarem diferenças e igualdades. Diferenças, por exemplo, as polis eram independentes, enquanto em Roma não. Igualdade, como Esparta era uma militarizada, Roma também era. Legal, pessoal? Tudo bem? Lembrando, Roma passa por, no caráter religioso, ela nasce politeísta,
vários deuses, assim como a Grécia, eles vão absorver aquela cultura grega e os deuses gregos vão ser rebatizados com nomes latinos. Legal? E depois a transformação com o nascimento de Cristo e essa nova religião se colocando, vai acontecer uma transformação na sociedade até que chega em Constantino. Eles eram perseguidos até Constantino, e Constantino vai conceder liberdade de culto aos cristãos. E finalmente Roma chega ao seu fim em 476 depois de Cristo. Mas isso é uma outra história que eu vou contar para vocês na próxima. Tomem muito cuidado, pessoal. Esse período de não ir para a escola é um veneno. Você se acomoda, você não estuda e você pode perder muito conteúdo que é importante para a sua formação. O pessoal que está no ensino médio, principalmente, não pode deixar isso acontecer. Por quê? Porque você vai ficar defasado em relação a outros alunos e você pode se dar mal no Enem, no vestibular, quando for fazer. Tá bom? Vamos lá, firme, acredite em vocês. Show de bola. Até a próxima aula, pessoal. Tchau.